nosso bate-papo? Vamos sim. Boa noite a todos. Amigos de Juiz de Fora, do grupo Pensando em Juiz de Fora. Nós estamos aqui para falar sobre Juiz de Fora, né? Falar sobre soluções, problemas que afligem toda a população, toda a cidade. E eu estava pensando ontem sobre o que fizeram com a nossa cidade. O que nós deixamos fazer com o Juiz de Fora. E estava relembrando o nosso hino, o hino de Juiz de Fora. Viva a princesa de Minas, viva a bela Juiz de Fora. Eduardo, eu pergunto ao povo de Juiz de Fora, onde está a bela Juiz de Fora? Aquela avenida Rio Branco toda arborizada, as ruas limpas, Parque Alves maravilhoso. Onde está Juiz de Fora, Eduardo? Onde está a bela Juiz de Fora? Boa noite a todos que estão conosco aqui. É um prazer muito grande poder nos dirigir, né, a partir de agora, mais intensamente, esperando que mais pessoas nesse horário aqui participem conosco. E agora me referindo à pergunta do Silvio, né? É uma situação sem nexo hoje, a gente cantar o hino de Juiz de Fora, sendo que tudo que você falou hoje já foi. Não é? Nós continuamos gostando muito de Juiz de Fora, é claro, mas a cidade precisa ser resgatada, ela precisa mudar, né? Ela precisa ser reinventada. E é exatamente a razão pela qual nós estamos aqui hoje para propor, apresentar a Juiz de Fora, que nós temos de ideia para isso. Porque fala no nosso hino, eu falo nossa Juiz de Fora. Eu tenho enfatizado sempre que a cidade é nossa, é a extensão da nossa casa. Nós temos que ter orgulho de Juiz de Fora. Nós temos que voltar a ter a autoestima de falar, quando nós viajarmos, falar, nós somos de Juiz de Fora. Não é a cidade que nós queremos, não é a cidade que nós sonhamos. Eu digo que é uma pergunta que eu fiz numa audiência na Câmara Municipal, uma das primeiras que eu fiz. Que cidade vamos deixar para nossas gerações, para as novas gerações? O que nós recebemos e o que nós vamos deixar? Por quê? Porque Bernardo Mascarenhas, Antônio Tosses, Pantalone Arcuri deixaram maravilhas. E hoje? O que essa geração vai deixar para as novas gerações de Juiz de Fora, Eduardo? Nós estamos perdendo, Juiz de Fora está perdendo a sua identidade. Todo local que você vai, você fica desgostoso de ver o que está acontecendo. As ruas imundas, as ruas sem infraestrutura, pessoas dormindo debaixo das marquises. Não existe uma política social para a cidade. Então nós precisamos mudar essa situação, Eduardo, porque Juiz de Fora, quem nasceu aqui há 65 anos atrás, como eu nasci, a gente tinha orgulho da cidade. Ô Silvio, um pouco antes de nós começarmos aqui essa nossa live, e a gente espera que mais e mais, né, a gente até gostaria que vocês convidassem outras pessoas, passassem os links, nós conjecturamos a respeito do que é importante para fazer com que vocês participem conosco, né? O que vocês sintam conosco, o que nós podemos fazer pela nossa cidade, o que pode motivar as pessoas a participarem de um projeto de recuperação da cidade, como que a gente vai tocar a alma das pessoas, que nós não podemos continuar mais do jeito que nós estamos, né? É a cidade que nós vivemos, é a cidade que os nossos filhos vão viver, né? É onde nós ganhamos a nossa vida, e o que acontece é que a cidade só tem perdido.
E o que a gente percebe é que do conjunto da população, uma parte não se interessa pelo que está acontecendo, pelo declínio da cidade, porque estão de repente numa zona de conforto, onde está bom para eles, não é? Isso de certa forma aconteceu até com aqueles grandes homens que depois de um certo tempo ficaram mais velhos e até faleceram, e aí falaram, não, pô, já fez, e está tudo bem. Ou seja, todo aquele esforço que eles fizeram aí num período basicamente de 40 a 50 anos, incluindo esses grandes nomes que o Silvio mencionou aqui, eu destaco Alfred, Bernardo Mascarenhas, Mariano Procópio, sobretudo, né? E outros, o Pataliano veio um pouco depois, mas em tão pouco tempo eles construíram uma cidade tão gloriosa, e hoje eu diria que a cidade deveria ter no máximo, gente, no máximo 5 mil pessoas, 10 mil pessoas, e foi mais importante que São Paulo. Hoje nós temos cerca de 650 mil habitantes e a cidade, eu pergunto às vezes em palestras que eu dou, qual que é a identidade de Juiz de Fora? Às vezes você está num grupo enorme, já tive em grupos com 500 pessoas e as pessoas não souberam responder. Se uma cidade não sabe qual a identidade, é como você entrar num táxi ou num Uber e não dar o endereço para chegar em casa. Se você não tem identidade, se você não tem conhecimento da história, do que nos trouxe até aqui, como é que nós vamos saber onde nós vamos chegar? E a vida está acontecendo aqui e agora. Nós estamos preocupados, sim, com as próximas gerações. Eu tenho um filho de 16 anos, mas também nós temos que preocupar com as nossas vidas, porque nós estamos aqui, nós estamos vivos. E não é possível que a gente vá viver de forma indignada com o que está acontecendo. E está acontecendo por quê? Está acontecendo porque há décadas nós não temos representatividade à altura do que Juiz de Fora pode, do potencial da cidade. Nós não temos, de repente, uma união, e aí eu faço até uma nossa culpa, de que as entidades, a própria sociedade precisa se unir. Porque não há nada, gente, não há nada que não possa piorar, né? Eu fico às vezes fazendo um exercício comigo mesmo, né? As pessoas sabem que realmente a gente está com a pré-candidatura, não por uma questão personalista. Quem nos conhece sabe que a gente tem o nosso próprio trabalho de uma vida inteira, não pretendemos fazer carreira, muito menos se amanhã a gente chegar na prefeitura, a gente vai estar registrando em cartório que a gente não sai para qualquer outro tipo de cargo, porque não é, até pela altura da vida que nós estamos, pela idade que nós estamos, nós queremos sim fazer uma cidade melhor, nós queremos dar nossa contribuição com a nossa vivência, né? Com a nossa história de vida, né? Para poder melhorar a cidade. E a gente faz aqui nessa live uma conclamação. Chegou a hora da população se alertar. Nós não temos tempo de errar mais. Não temos. Os 2 últimos mandatos, e esse que está aí, eu não gosto de citar nomes, não vou citar nomes, eles são representativos de tudo aquilo que não pode acontecer, né? A cidade em todos os aspectos, a cidade está abandonada, está sem zeladoria, a cidade está sem autoestima. As empresas saindo de fora muito antes da pandemia, e com a pandemia as empresas fechando. A cidade não está seguindo nem protocolo de cidades que acertaram mais nesse caso. Ora é uma coisa, ora é outra, ora adota um sistema, ora adota outro. Então prejudica uns e acaba beneficiando outros. Então não é uma cidade justa. Uma cidade, para ser boa, tem que ser uma cidade justa. É uma cidade que tem que criar condições para a sua população. Não basta nós falarmos que nós estamos bem localizados. Não basta nós falarmos que nós temos 15 universidades, se nós não aproveitamos a logística da cidade. Não basta falar que nós temos 15 universidades se as pessoas estudam aqui e vão embora, né? Então nós somos uma cidade que cria condições de criar inteligência, mas as inteligências vão embora. E aí ficam quem? Ficam as pessoas mais velhas que já não querem assumir posições ou não querem enfrentar o establishment, porque a política não é fácil. A política não é fácil, mas ela precisa ser mudada. Nós não podemos mais continuar com esse tipo de política, não é? É claro que essa situação da pandemia, ela só veio agravar a situação.
Nós não subestimamos os cuidados que tem que ter. Nós estamos vivendo um momento extremamente grave, que requer muito cuidado, né, com relação à questão sanitária. Nós lamentamos muito para as pessoas que se contaminaram, lamentamos muito mais ainda as pessoas que vieram a óbito, né? Mas, sobretudo, nós temos que pensar que existe uma população que precisa sobreviver. E isso não está se tendo o devido cuidado. E o pior dessa situação é que nós temos uma política antiga, uma política que não tem projetos, uma política que está aí, para as eleições de 15 de novembro, e que pode utilizar os mesmos métodos antigos para chegar ao poder, e nós vimos no que isso deu, não é isso, senhor? Eduardo, eu falo o seguinte, eu falo que o voto, não falo voto, eu falo quando você dá um voto para um candidato, você dá uma procuração com amplos poderes. Ao apertar a tecla ali, você está dando uma procuração. Agora eu pergunto o seguinte, o candidato, ele pleiteia uma vaga para deputado. Daqui a 2 anos ele sai e vai pleitear para a prefeitura. Ele está rasgando a procuração que você deu para ele cumprir aquele mandato dele de deputado. Por isso que eu ratifico, concordo plenamente com o que você falou. Eu falo que eu vou fazer a mesma coisa. Eu acho que o mandato foi feito para ser cumprido até o último dia. E não para virar um trampolim político. Juiz de Fora não suporta mais esse tipo de política. Já está na hora de ter um basta. Juiz de Fora está tendo uma escola de profissionais políticos. A política verdadeira não é essa. A política verdadeira se faz com dignidade, com honra, porque é uma procuração que ele está recebendo. Então ele tem que ser honrado daquela procuração que ele está recebendo. Agora, o que eu vejo é o seguinte, que o que está acontecendo, principalmente com essa pandemia, que o Eduardo falou, é mostrar o caos que nós estamos na área da saúde, que já vem de outrora, muito antes da pandemia. É um absurdo você judicializar a saúde pública. Você tem que entrar na justiça para fazer um remédio. Você tem que entrar na justiça para o seu pai, sua mãe, sua avó fazer uma operação grave. Você tem 3.000 pessoas numa fila para fazer um exame. Isso é inadmissível, é desumano, é imoral. Nós temos exemplos, Eduardo, que você não pôde ir ano passado, mas a Andréia, sua esposa, foi conosco, junto com a diretoria das Concer. Nós fomos na Barretos, nós vimos em loco que dá para ter uma saúde pública digna, maravilhosa, e do SUS. Por que a Juiz de Fora não pode ter essa saúde pública? É um absurdo que nós estamos vivendo em Juiz de Fora. Você vai no HPS, aquilo ali é terrível. Ô senhor, você me permite, sem citar nomes, obviamente, mas nós temos informações que no interior de São Paulo, tá bom que dizem, São Paulo é mais desenvolvido, já trabalhei, de fato é, mas nós também deveríamos estar numa boa posição, sim. Né? Na Confederação, na Federação Brasileira. Falam que é o SUS, só que o SUS vai no interior de São Paulo para você ver como é que funciona bem. Eduardo, é o mesmo SUS que está em Juiz de Fora, e por que em Juiz de Fora ele não funciona bem? Eduardo, eu não mudo de estado, não. Não precisa mudar de estado. Vai Varginha. O índice de infectados na pandemia foi mínimo. Varginha já está com todo o seu comércio há mais de um mês, todo ele funcionando. Por quê? Porque já tinha uma estrutura na saúde. Já tinha uma estrutura excelente no tratamento da saúde. É o que falta em Juiz de Fora.
Por quê? Porque o que acontece? Nós estamos com um problema agora grave, porque todas as pessoas com câncer, com problemas cardíacos, diabetes, não estão fazendo o tratamento devido. A questão da colonoscopia. Da colonoscopia, não estão fazendo. Por que não estão fazendo? Porque não separaram o hospital, que deveria ter sido feito lá no começo da pandemia. Que o nosso grupo lutou para fazer, junto à Câmara, junto à Prefeitura, para que fizesse essa separação. Então existe... O Expo Minas completamente parado. Abandonado. Fizeram isso com o Expo Minas em Belo Horizonte, não fizeram com isso em Juiz de Fora? Não, e se você fizesse um isolamento, vamos supor, só o João Penido vai atender Covid. Só lá. Os outros hospitais, Santa Casa, continuariam com o processo de atendimento das outras doenças. Porque as outras doenças não pararam de acontecer. É a questão de gestão, de organização do sistema. Né? E Juiz de Fora nunca recebeu tanta verba pública. Tantas verbas, milhões e milhões. E estamos aí, no caos que sempre tivemos. Ô Silvio, por exemplo, o Hospital do Amor, que vocês foram a Barretos, numa viagem difícil, muito, né? de 21 horas. 21 horas. É um hospital consagrado, manifestou interesse em vir para Juiz de Fora. Né? Eles vêm. O executivo de Juiz de Fora foi convidado a comparecer, não deram nem resposta. Não foi. Independente de questão de pleito político, né? Eu vou falar uma coisa, Eduardo. Eu fiquei perplexo com essa rejeição deles irem lá. Porque tanto, só para você ter uma ideia, Salvador hoje tem 5 hospitais do amor. E já estão no Amazonas, estão no Pará. E os próprios governos estão dando a gestão para eles fazerem, porque eles fazem bem feito. Mas aí a pergunta que a gente faz é o seguinte: por que não interessaria para cá? Nós não podemos afirmar nada, não podemos ser levianos, né, Silvio? Claro. Mas gera estranheza. Por que um hospital de referência desse, que poderia vir para a gente fora, se instalar aqui, né, atender em grande medida, porque isso já está comprovado, não só em Barretos, mas em diversas outras cidades para onde eles estão indo e têm interesse de ir, né, e atendem SUS, de repente, 100%. É importante que se diga isso. SUS e filantropia. E o que acontece também é que passaria também a ser um parâmetro, um parâmetro de qualidade de saúde para a cidade de fora, que tem realmente uma estrutura de hospitais, tem corpo médico, tem universidades, faculdades, mas a gente sabe que realmente a saúde, para a população em geral, para quem não tem plano de saúde, está deixando muito a desejar, não é isso? Nós Juiz de Fora hoje tem 3 hospitais com obras paralisadas. 3 hospitais. E 2 que são um federal e um estadual, esses 2 totalmente inviáveis de término da obra, que fizeram um elefante branco ao lado de uma linha férrea, que é um absurdo em termos de política de saúde. Então, quer dizer, agora nós temos a solução. É isso que eu ia te falar, Silvio. Nós temos a solução. É importante a gente ter assim, um diagnóstico, um retrato da situação, porque a gente sabe que as pessoas estão cansadas, elas não querem ficar só escutando assim, uma situação, né? A gente já tem anos que a gente está vendo, já identificando essas questões de fora, mas sobretudo nós temos proposições para a cidade, proposições viáveis, execuíveis. Exatamente. E que a nossa trajetória, né? O fato de sermos de Juiz de Fora, as pessoas nos conhecerem, sabem que nós jamais falaríamos alguma coisa que realmente não fosse possível de acontecer. É nós isso? temos todas as soluções viáveis. Nós temos solução para o transporte público, que está um caos. É um absurdo o que o Juiz de Fora está passando. Existem 198 profissionais do transporte público, Eduardo, hoje, que viraram bola de ping-pong. Eles não conseguem saber em qual empresa que eles estão trabalhando. Eles não conseguem saber quem é o empregador deles. Isso daí é muito desumano.
Mas, Silvio, sobretudo, o que a gente propõe, é claro que nós estamos numa situação agora de limite, Sim. ou além do limite, né? Por greve, por questões de pessoas que não recebem salário, pelos ônibus que estão caindo aos pedaços. Mas lá atrás eu participei da comissão que discutia com o secretário de transporte como estava para acontecer a licitação. Eu falei, não vai dar certo se você mantiver o modelo, o formato dos coletivos do jeito que faz há décadas de fora. Tem que mudar. E para isso a gente propõe, por exemplo, pode parecer que é uma coisa meio assim, fora da realidade, mas não é. Nós defendemos uma transposição da linha férrea, na verdade da MRS, né, a linha férrea, obviamente, para um metrô de superfície, que atenderia 40% do trânsito da Zona Norte. Né? Consequentemente, com isso, você diminuiria o tamanho da frota. Essa frota, por diminuir, nós defendemos estações de transbordo, porque a gente entende que nem todo mundo precisa vir ao centro. A gente até tem um questionamento a fazer: por que fazer com que todas as pessoas venham para o centro? Tem vídeos meus gravados, Silvio, né, que as pessoas podem ter acesso às páginas, nossas redes, onde eu falo, para que essa quantidade toda? É claro que o comércio precisa, e quando as pessoas precisarem vir ao comércio, que venham. Agora, houve uma indução, falo como engenheiro, especializado também em questão de tráfego, de mobilidade urbana, houve uma indução para que houvesse esse acúmulo de pessoas no centro. Está aí. Veio a pandemia e a gente sabe que aonde você mais aglomera é onde você tem maior possibilidade de problema de contaminação. E as pessoas também foram condicionadas a fazer esse tipo como elas estão aflitas dentro das suas casas, de repente o comércio nem está aberto, mas elas querem vir no centro para espairecer, para extravasar, né? Até certo ponto a gente entende que as pessoas não deveriam estar fazendo isso, mas culturalmente a gente tem que entender que grande parte das pessoas precisariam estar também melhor informadas, e não é só de agora da pandemia. A questão cultural era uma questão que já tinha que estar sendo colocada pela Prefeitura de Juiz de Fora. O que nós chegamos à conclusão, internautas que estão nos acompanhando, é que é uma das razões de eu ter entrado nessa missão, exatamente por entender que a nossa cidade vem decaindo, vem declinando, e não adianta a gente ficar só questionando os problemas da cidade. Juiz de Fora já foi isso, Juiz de Fora já perdeu aquilo, isso está ruim e tal. Nós, claro que nós temos que ter esse diagnóstico, nós temos que ter esse retrato para a gente propor. A gente tem feito isso através da Instituto Ação Urbana, para quem entrou depois estão fazendo através do Pensando Juiz de Fora, e agora, com muito custo, a gente está tendo condições, através do Democracia Cristã, de hoje, numa pré-candidatura, a majoritária, que é a prefeita, e o Silvio, a vereador, para a gente levar todos esses estudos, esses projetos que a gente vem desenvolvendo, para a efetividade. Nós precisamos colocar isso, né, para o pleito e independente do pleito, que nós temos que ter uma pauta positiva em Juiz de Fora. Né? É claro que a gente fala das coisas que estão erradas, estão ruins, mas sobretudo nós temos que falar daquilo que é possível nós melhorarmos. É possível melhorar a economia da cidade? É possível. A gente defende o Distrito Industrial com parque tecnológico de tecnologia melhor, com fibra ótica e tudo. Está lá abandonado na Zona Norte. Nós defendemos a despoluição do Rio Paraibuna, que era para ter terminado há 5, 6 anos atrás. Fora o período que ficou aí com o prefeito, onde houve improbidade administrativa. Nós só temos a estação de tratamento da Mercedes-Benz, né? Que foi feito pela Mercedes-Benz. E verba, dinheiro não foi problema. Tanto é que está arrastado, depois que voltaram a liberação da obra, já era para ter terminado isso há 4 anos atrás. Até hoje, vai levar mais 5 anos. Não é? O asfalto da cidade está todo vencido, todo mundo está vendo isso. As empresas evadindo de Juiz de Fora. Né? Mas está evadindo de Juiz de Fora por quê? A cidade não está cuidada, não tem zeladoria. Se não tem zeladoria, você não consegue atrair empresas para cá. Não é? Então o que a gente percebe é que ao invés de se fazer uma política de gestão para a melhoria da cidade, o que nós vemos há muito tempo é fazer gestão política. É só articulação política. Entendeu? Chega para vereador, aí depois não termina mandato,
sai para deputado, não termina o mandato, vai sair para prefeito, ou então está como vereador, sai para prefeito, está como prefeito, sai para querer ser senador, não dá para deputado federal. Então, a política de Juiz de Fora, que são os nossos representantes, que deveriam realmente estar colocando a cidade no mapa do Brasil e do mundo, né? Estão gastando seu tempo única e exclusivamente se articulando, colocando secretários que não são técnicos, utilizando quase 20 mil funcionários, sendo 4 mil comissionados, onde não abriram mão em nada nessa pandemia, e a cidade carecendo de todos os cuidados. Nós precisamos ter uma Secretaria de Desenvolvimento eficiente. É claro que a pandemia... Planejamento. Chega verbas, não se faz a obra porque não tem projetos. Várias OBSs. Chegou verbas, veio verbas por subvenção estadual, só que não tem projeto, sem projeto não se faz, aí perde-se a verba. Questão de subvenção também, senhor. Não existe planejamento. Subvenção também é uma coisa que a gente tinha que questionar. Claro. Subvenção. Terrível. Quer dizer, se você tem a prefeitura tem um direito federativo através de repasses da União e do Estado, para que subvenção? Para que deputado federal, deputado estadual tem que ter subvenção? Para colocar Porque a gente percebe que isso aí realmente faz parte de uma política. E isso é colocado, gente, como um favor à cidade, como um favor à população. Não é. O que é direito da cidade é ela fazer projetos que sejam apresentados à União e apresentados ao Estado através dos diversos ministérios, e tem, mesmo às vezes com a situação de austeridade, né? Você tem. Nós sabemos, por exemplo, de milhões e milhões de reais que chegaram para a Prefeitura de Juiz de Fora, ficaram parados dentro da Caixa Econômica Federal e voltaram para a União porque não terminaram projetos. Agora aconteceu isso. Agora, o valor que a Prefeitura recebeu para a pandemia, 19 milhões, voltaram, porque não teve finalidade. E o que foi feito? A saúde melhorou em quê? Agora, o que acontece é o seguinte, você está falando sobre, vamos voltar lá um pouquinho, sobre a transposição férrea. Hoje, o valor... Da MRS. Hoje, o valor que seria gasto para a transposição é a metade do que foi dado à Mercedes-Benz de incentivos fiscais. A metade. O Exército, o Departamento de Engenharia do Exército, faz essa obra pela metade do preço. E você pode usar essa malha toda ferroviária, nós estamos aí, para 22 quilômetros. Para o transporte público. Olha que maravilha! E estão fazendo mais um crime, Eduardo. Essa construção de viadutos. Se você me permite, senhor, olha só, avisar aqui a quem está nos acompanhando, né, alertar. A concessão, ela está por 4 anos, me parece, para ser renovada por mais 30 anos. 30 anos. Nós sabemos da importância que a ferrovia teve para a gente fora, nos seus primórdios, na época do café. Nós sabemos. Hoje, nós sabemos também que ela é um problema sério dentro da cidade. Ela secciona a cidade. Vidas são perdidas. O território onde passa a concessão, a concessionária, com seus vagões vazios, né? São totalmente abandonados, né? Ao mesmo tempo, nós estamos com um problema seríssimo de mobilidade urbana. Eu estou falando em condições normais da economia, né? Onde as pessoas sofrem com os ônibus ruins e tudo mais, né? Quando elas poderiam estar, por exemplo, em 40%, eu falei aqui um pouco antes, mas para quem entrou depois, da Zona Norte para a cidade, Silvio, é cerca de 40% da nossa demanda de transporte. Isso poderia estar perfeitamente sendo feito através da linha férrea, que é da União, através de PPP, que não é problema nenhum. Estou falando como engenheiro civil, gente. E a MRS, ou outra concessionária, porque no meu entendimento tem que ter licitação, você não pode direcionar 30 anos para uma empresa, igual estão tentando fazer. Eu não quero ser leviano aqui, mas estão tentando fazer isso, né? Então, se você faz a transposição, né, desta concessão
e mantém a linha férrea e faz PPP de transporte, você desincha Se muda a o estrutura volume da de cidade. tráfego em cerca de 40%, o que melhora sobremaneira a qualidade de transporte para essas pessoas da zona norte, sobretudo. Você cria uma opção de turismo extremamente importante, porque é maravilhoso. Vai ser muito melhor cuidado, porque aí você pode ter o mega leve, ou o metrô de superfície, ou o VLT circulando sobre jardins. Né? Você faz a proteção devida e tudo. Não teria esse problema de parar tanto a economia da cidade, porque a economia da cidade também sofre muito com essas paradas. Né? As pessoas que moram ao longo da linha férrea também são muito prejudicadas. Né? E pasmem, gente, é o que o Silvio falou, foram planejar e usam o hospital regional, que nunca poderia ter sido aprovado aquilo ali, e jamais vai ser autorizado por autoridades da saúde, passando ao lado de linha férrea. Não é? Porque você tem barulho, você tem os apitos, você tem o material pesado que sai dos trilhos e vai para o hospital, não é isso? A qualquer hora da noite, quem mora em qualquer região de Juiz de Fora, ouve o barulho do trem, ouve a buzina do trem, de madrugada. Agora vocês imaginam o paciente no CTI com uma buzina de trem ao lado, a menos de 1000 metros. Uma cirurgia de alta complexidade. Isso é criminoso. Aquela obra, eu falo, aquela obra é criminosa. Não tem outra escolha. E é utilizada politicamente em todas as eleições. Faz encontros com a presença de autoridades, como se aquilo ali fosse uma solução para os problemas da saúde de Juiz de Fora. Mas você não vê o mesmo ímpeto para ir lá no HPS e ver o que está acontecendo lá dentro. Aí fica fazendo o quê? Fica fazendo propaganda e publicidade em cima do hospital que nunca realmente vai acontecer. Até porque ele é, digamos assim, megalomaníaco. Fala como engenheiro, o tamanho dele é uma coisa absurda. Já consumiu milhões de reais, vai precisar de milhões de reais. Depois você tem que montar milhões de reais no hospital, tá certo? E depois você ainda vai ter um custo fixo muito alto. O Estado não tem recurso para isso, né? Porque na verdade aquilo ali foi um convênio da Prefeitura de Juiz de Fora com o Estado. Não é? Mas a gente sabe que isso aí vai ser inviável. Nós não queremos estar utilizando o tempo aqui para a gente, digamos assim, só apontar problemas. Mas é importante que a população saiba o que está acontecendo, porque muitas das coisas são assim, camufladas, são disfarçadas pela mídia, né? Seja televisiva ou impressa, né? Ou pela própria propaganda de prefeitura por meio de outros meios de mídia social. Mas acontece, gente, sobretudo nós temos soluções. A gente, por exemplo, é contra o Hospital da Zona Norte ali, porque ele é um sorvedor de dinheiro e ele é utilizado para política, entendeu? De forma a, digamos assim, dar um destino de representação para a cidade, que a cidade já não aguenta mais, Silvio. Quem utiliza esse tipo de subterfúgio, sabendo que aquilo ali é uma coisa indevida, já está começando errado para disputar a prefeitura. Porque a obra está paralisada e não agora o governo Zema ele liberou uma verba que foi veio daquela multa de Brumadinho, né, que a Vale pagou uma multa, e ele distribuiu, rateou esse valor das multas para os hospitais regionais paralisados. E Juiz de Fora não foi contemplada, porque a prefeitura recebeu uma verba, não prestou contas, então não recebeu verbas para dar continuidade no hospital. Vamos dar uma guinada na situação do nosso encontro aqui. Nós precisamos falar sobre outras situações, nem dando tanta importância, porque nós sabemos que pesquisa que realmente funciona é a das urnas, o dia das urnas. Mas é uma outra situação muito complicada que está acontecendo em Juiz de Fora, e com a participação do periódico local, de apresentar uma pesquisa que nós perguntamos, eu não vou afirmar. Ela foi autorizada pelo Tribunal Superior Eleitoral? Ela foi contratada por quem? Porque nós vamos verificar, não parece quem contratou, é a própria empresa, a empresa lá de Alterosa, em Minas Gerais. Não é? Nós vamos ver lá, realmente não teve emissão de nota fiscal.
Como assim? Já que a justiça eleitoral exige um rigor absoluto. E aí o que acontece? Essa pesquisa foi utilizada no periódico local como colocando determinadas pré-candidaturas que têm popularidade, o que é diferente. Popularidade, é claro, são anos e anos de eleições, e essas pessoas acabam ficando mais conhecidas da população do eleitorado. E quando você faz uma pesquisa, aí nós ficamos sabendo, inclusive nessa pesquisa, que muitos nomes que estão colocados aí para uma renovação não foram perguntados. Aí o título da pesquisa é Pesquisa Estimulada. Aí nós entendemos que pesquisa estimulada para alguns nomes, né? Sendo que, se nós queremos realmente uma democracia verdadeira, todas as alternativas precisam ser consideradas. Um jornal, principalmente um periódico que recebe cifras milionárias há anos da Prefeitura de Juiz de Fora. 35 milhões de reais a Prefeitura gastou em publicidades. Em quantos anos, Silvio? Foi no governo Bruno e Almas. 35 milhões. Eu tenho comprovado. Eu provo. Em um ano, ela chegou a gastar 6 milhões de reais. Nós gostaríamos de perguntar aos responsáveis por esse periódico. Entre em contato conosco. E o nosso vídeo vai ficar aqui no Pensando em Juiz de Fora, no nosso movimento. Nós agradecemos, antes que eu me esqueça, agradecer muito a presença de todos vocês. Nós aqui nós estamos sem as identificações, né? Mas vamos agradecer a cada um de vocês por estarem aqui, com essa paciência de nos ouvir, agradecendo muito. Mas a gente gostaria de perguntar aos, digamos assim, representantes desse periódico, se é democrático colocar alguns poucos nomes que têm popularidade por anos e anos e anos e anos de eleições, de fundo partidário, de verbas, e desconsiderando, né? Praticamente a gente entende que manchete do jornal, ainda que a mídia convencional ela esteja realmente perdendo espaço para as mídias sociais, ainda assim, eu entendo que é um desserviço à democracia, não é Silvio? Eu acho que... Principalmente a pesquisa que nós não estamos afirmando, mas a gente pergunta, atenderam todos os quesitos, a metodologia, a ciência, e ainda assim a gente sabe que o que realmente define são as urnas. Porque, a basear em pesquisa, nós sabemos, por exemplo, que tem candidato aí que estava em primeiro lugar para senador e acabou terminando em quarto. Teve candidato que estava com menos de 1%, acabou ganhando o governo de Minas, não é isso? Eu sempre falo com o Eduardo que eu acredito mais em Papai Noel do que em pesquisas. Infelizmente, não sou eu que estou falando, os números falam por si. A gente nem quer dar muita importância para isso, né, Silvio? A questão toda é que Juiz de Fora, é isso que a gente quer alertar para quem está nos ouvindo, é que Juiz de Fora, de muito tempo, a gente sente que há uma certa estrutura pesada, conchavo, uma certa estrutura pesada que não deixa a cidade se desamarrar, e isso aí nós não temos dúvida, através de todos os estudos muito profundos que nós estamos fazendo, que é o fator principal do declínio sistemático, continuado de Juiz de Fora. Você concorda, senhor? Eu digo o seguinte, Eduardo, eu falo e não tenho dúvida. O maior declínio da cidade hoje, Eduardo, só tem um. Esse declínio, ele é consequência, causa, aliás, de todos os outros. Moral. Falta, eu digo, eu uso uma palavra que talvez não seja muito bem apropriada. Falta o patriotismo municipal. Falta o amor à cidade. Entendeu? Você vê que as pessoas são profissionais. São os artistas profissionais que vão lá, entendeu, fazer o papel de político, mas você não vê nada em prol da cidade. São milhões e milhões gastos. São muitos milhões jogados fora do que era para ser, para onde era para ir. Então, é muito difícil você ver, você pode ter uma saúde boa, você pode ter um transporte coletivo de primeiro mundo, você pode ter ruas limpas, você pode ter um asfalto de primeiro mundo.
Ontem eu estava vendo uma matéria de Uberlândia. Eu comentei com a minha esposa, olha o asfalto, apareceu um asfalto de Uberlândia. Eu falei para ela, olha o asfalto. Você não tem uma rua em Juiz de Fora hoje com asfalto de qualidade. Nem a principal, que é a Rio Branco. Então, nem as que recapearam recentemente, como a Santo Antônio e a Independência. Esse recapeamento, Eduardo, eu fico pasmo. Como que o Ministério Público permite, consente, que estão jogando dinheiro fora? Eduardo, eles estão fixando o piso com os pés. A massa asfáltica. Então, a massa asfáltica estão batendo com os pés, porque não tem rolo compressor, que sempre teve. É um absurdo. Quer dizer, é uma... Não, assim, a gente fica até com certo cuidado para colocar, porque em tudo que a gente tem raciocinado, que a gente tem pesquisado em busca do que podemos fazer para ajudar a gente de fora, das potencialidades, das oportunidades que a gente de fora tem, a gente esbarra em qualquer dos setores, seja da Câmara, seja das secretarias, das autarquias, a gente esbarra com ineficiência, negligência, má vontade, irresponsabilidade, improbidade administrativa. É lamentável. A gente tem proposta, gente. Nós temos proposta, já não é de hoje. Quem conhece a gente sabe de uma vida inteira da dedicação à cidade. E a indignação, no meu caso do Silvio, por exemplo, nos levou. Nós temos que fazer alguma coisa. Não adianta a gente só ficar lamentando sobre a cidade. O que nós podemos fazer pela cidade? Será que nós vamos passar por isso e vamos ficar quietos? Nós não vamos tomar uma atitude? Nós não vamos nos envolver para resolver? A cidade, eu falo sempre, a cidade está correndo risco. A cidade está correndo risco. Quem tem projetos? Nós gostaríamos que apresentassem projetos. Tem pré-candidato, não vou citar nome, é claro, que já tem anos que tem se apresentado aí na cidade, utilizando subterfúgio, utilizando os meios que são contra a justiça eleitoral. E que tipo de projeto que apresenta para a cidade? Não adianta só apresentar, às vezes, uma expressão simpática. Não adianta só dizer que fez isso ou fez aquilo, que pode ser até questionado sobre isso. Não é? Mas o que tem para resolver a cidade? Não é? Por exemplo, da última eleição para cá, alguns estão até para participar desse próximo agora. Perdeu a eleição lá em 2016, o que fizeram? O que questionaram? A cidade continuou decaindo, ficou muito pior do primeiro mandato para o segundo, desse prefeito que saiu aí e deixou o vice dele, entendeu? Eduardo, nós temos um adensamento populacional que é mais do que criminoso. Então, são áreas, são conjuntos com 1.500... que é isso, Silvio? 3 mil, 5 mil. 3 mil. Sem impacto de vizinhança. Sem impacto de vizinhança, sem cobertura. Eles não têm cobertura no SUS. Aquela área não está coberta pela SUS. Então, quer dizer, e você não vê na própria avenida, não precisa ir para bairro não, gente. Avenida Independência, Avenida Itamar Franco, 2 empreendimentos. São 1.500 imóveis e 2 empreendimentos. Numa avenida, Eduardo, que ela está totalmente obstruída, a rede de esgoto obstruída. A chegar ao ponto de um vereador falar na Câmara, numa audiência pública, que aquilo ali é uma bomba relógio. Mas, Silvio, não se faz nada. Olha, nós temos que comunicar a vocês o seguinte, nós estamos sabendo de muita coisa, na Prefeitura, na Câmara, na Impave, na Cesama, no DENURB, nas secretarias, nós estamos sabendo, o Ministério Público sabe. Né? Eu vou citar um caso que foi muito emblemático do que está acontecendo de problema de fora. A Impave, que foi uma excelente empresa no passado, e que se tivesse mantido critérios técnicos e não virasse uma empresa de cabide de empregos e política, de uso político, o pavimento da cidade não estaria do jeito que está. Falo como técnico,
como engenheiro civil, que mexe com urbanização por a vida toda profissional. Não estaria desse jeito. Pois bem, há 10 anos atrás a empresa já estava identificada como pré-falimentar. O ano passado, nós estávamos na prefeitura, eu e Silvio, Na audiência. eles forçaram a barra de aprovação pela Caixa Econômica Federal de 90 e poucos milhões de reais para colocar 55 milhões de reais dentro da Empave. Completamente quebrada. Né? Fizeram asfalto aqui e ali, nós sabemos que em alguns lugares, com uso político, tiveram essa audácia de fazer isso. Então, o que acontece é que, por mais que a gente tenha enfrentado e colocado as questões em Juiz de Fora, e a gente não quer cansar vocês aqui, mas essa luta tem sido já de muito tempo. Eu lutava enquanto empreendedor em Juiz de Fora, era uma dificuldade enorme, mas de qualquer maneira eu prosseguia com o trabalho. Agora, a partir de 2015, nós entramos profundamente nas entranhas do sistema. E aí nós começamos a descobrir por que o Juiz de Fora está do jeito que está. Nós não queremos cansar vocês. É suficiente saber o que está errado em Juiz de Fora. Agora nós temos que focar no que nós podemos propor para resolver Juiz de Fora. Então nós temos que sim cuidar da saúde, a ideia do Hospital do Amor. Nós temos que cuidar da questão da economia. Nós temos que fazer a zeladoria da cidade. Nós temos que deixar a cidade bem cuidada, melhorar a autoestima da cidade, melhorar os espaços livres, criar condições naquele distrito industrial completamente abandonado, que a prefeitura, embora seja da Codemig do Estado, a prefeitura não tem feito nenhum tipo de esforço para deixar aquilo lá em condições de atrair empresas para cá. Perder uma empresa por causa de 6 quilômetros de pavimento, porque o governador brigava com o prefeito, sendo que a Empave poderia facilmente, mesmo com a situação pré-falimentar, fazer esse acesso, a empresa foi embora. Então não só as empresas não estão vindo para Juiz de Fora, como as empresas estão saindo de Juiz de Fora. E grande parte saindo aqui para 40, 50 quilômetros aqui em Três Rios. Na divisa. Aqui na divisa com Matias Barbosa, grande parte das empresas de fora foi aqui para o Parque Sul, em Matias Barbosa, que não é município de Juiz de Fora. Nós temos propostas sim para a cidade. Precisamos melhorar a zeladoria da cidade, precisamos realmente ter austeridade com o orçamento da cidade, nós temos que ter condições de ter um capital de giro, porque a prefeitura nada mais é do que uma grande empresa, precisa ter um capital de giro para investimentos, precisa apresentar projetos na União e no Estado, precisa estar alinhados. Você está alinhado com a União e com o Estado, coisa que nós estamos vendo pré-candidaturas aí que jamais vão ter esse alinhamento, jamais vão ter essa capacidade de conversação por suas posições ideológicas. E isso aí é um risco que o Juiz de Fora corre. É um risco, gente. Preste atenção. Preste atenção. Quem está em pré-candidaturas vai conseguir dialogar com o governo federal, vai conseguir conversar com o governo estadual. A atual administração que está aqui não dialoga, nem com o governo federal, nem com o governo estadual. Como é que pode uma prefeitura exaurida, ela simplesmente não ter a capacidade de dialogar com essas outras instâncias de poder, entendeu, senhor? Eduardo, ninguém me contou, não. Ninguém me contou. Eu vi, eu presenciei. O governador do estado de Zema veio a Juiz de Fora para um evento no Hotel Constantino e o prefeito da cidade não recebeu. Não estava presente. Quer dizer, não importa partido, eu acho que ele é o prefeito da cidade. Ele é a autoridade máxima da cidade e eu acho que com qualquer circunstância ele deve receber. Não se coloca uma... Ou então não é republicano. Então não é republicano. Não é republicano. Não se envolve uma questão partidária pela cidade. Ele está ali por uma procuração e não por um partido. Nós sabemos que 70% da arrecadação, é técnico, gente, me desculpe, Sim. 70% da arrecadação vai para Brasília. Sim. Então 30% fica entre estados e municípios. Agora, se você não, independente de questão de partido, de corrente ideológica, tem que dialogar com o Estado, tem que dialogar com o governo federal, principalmente a prefeitura, numa situação lastimável como está. Então o que acontece? Toda a população sofre, inclusive os empresários.
Claro. Nós sabemos que tem entidades corporativas que ficam numa situação equidistante. Eu dialogo com eles. Eu nem sou, de repente, considerado. Por quê? Sou um outsider. Por quê? Porque tenho a coragem de falar o que estão fazendo com o Juiz de Fora. Não é só a política. São as entidades corporativas. E a população, de certa forma, tem que se irmanar, gente. Nós precisamos nos irmanar. Nós temos que defender a nossa cidade. Eu vejo isso em Goiânia, onde eu morei 5 anos. Eu vejo isso em Uberlândia. Eu vejo em Ribeirão Preto. Eu vejo em Maringá. Eu vejo em Curitiba. Nós temos que acordar. Juiz de Fora é uma cidade espetacular, gente. É uma cidade que tem um poder. Eu digo sempre nas palestras que eu tenho dado, já há muito tempo, a cidade está aqui, só que ela está parada. Verdade. E agora retrocedendo. Não é? Tanto é que era a segunda de Minas Gerais, hoje já tem o 8º lugar. Já perdeu para Varginha, para Divinópolis. Aí alguém fala assim, poxa, mas é política, é ruim. Gente, é lógico que a política é ruim, mas Platão dizia, se você não participar, você vai ser governado pelos maus políticos. Eduardo, eu nunca pensei em ser político. E nem penso. Eu penso em fazer algo pela minha cidade, por Juiz de Fora. Porque a partir do momento que você, sem me conhecer, me ligou, me convidando para fazer parte do grupo Pensando Juiz de Fora. E depois ser nosso coordenador, como é. Coordenador do grupo. Eu me senti na obrigação. Falei, se eu estou pensando em Juiz de Fora, eu tenho que estudar Juiz de Fora. Eu tenho que saber, eu tenho que conhecer por que Juiz de Fora está nessa situação. Mesmo sendo daqui, né, Silvio? Mesmo você sendo já daqui. percebia muita coisa, né? A hora que eu entrei no portal da transparência da Câmara, a hora que eu entrei no portal da Prefeitura, a hora que eu fui para as audiências públicas, que eu vi uma audiência de prestação de contas, com 3 vereadores presentes. 3. Uma audiência da MRS para discutir a concessão da rede ferroviária. Que veio um deputado de Belo Horizonte, que não tem nada a ver com o Juiz de Fora. Que distribuiu um prospecto de Uberlândia nessa audiência. Esse deputado. Defendendo a permanência da MRS. Defendendo. E o prefeito municipal não estava presente na audiência. Então aí, Eduardo, que eu comecei a ver a real situação da cidade. Ô Silvio, não precisa ir longe. Por exemplo, no último plano diretor, que a revisão dele a cada 10 anos, eu participei do primeiro em 2001 e participei do outro, que deveria ser em 2011, não foi, atrasaram. E eu participei como delegado e como único relator da sociedade civil. Foram 40 colóquios, participei de todos eles. Eu falei, eu quero entender Juiz de Fora. Eu quero entrar em Juiz de Fora, além da minha profissão, que me ajuda muito, que é o urbanismo, que é a engenharia civil e a economia, e a parte de finanças. Eu falei, eu quero entender tudo o que está acontecendo em Juiz de Fora. Como de fato hoje, Silvio, nós temos, em grande parte, um domínio muito grande, Sim, né? sim. Do que acontece em Juiz de Fora. Pois bem, no dia da conferência final, Silvio, foi uma claque. Para quem não sabe, foi um grupo de pessoas que não eram delegados e que levantaram a mão na hora e aprovaram um último trabalho do plano diretor, que já estava atrasado, 4 anos também, sob pena de perder o fundo de repasse do município. Eu sei que é um pouquinho técnico, gente, mas a gente tem que falar. E o prefeito não foi. O prefeito não foi na audiência do plano diretor. O vice-prefeito foi lá, ficou 5 minutos, senhor. Abriu o negócio e foi embora. Saiu daquilo ali, o resultado da audiência foi para o executivo. Ficou 6 meses parado para um determinado setor. Eles nem gostam muito que eu falo, porque são meus colegas, mas eu falo. Para fazer as adaptações, gente. Isso aconteceu e eu falei isso na frente deles. Porque quando era para ser feita a votação na Câmara, porque precisa, o prefeito da época não levou naquele ano de 2016, porque era ano de eleição.
Então não interessava para Não, ele, não. porque ia ser uma discussão que poderia atrapalhar. Aí voltou em 2017, eu estava lá, gravei o vídeo e falei, eu sei que vocês vão aprovar hoje, e vocês vão aprovar isso aqui, tudo preparado para beneficiar determinados setores. E não deu outra. Olha o que aconteceu com o surto da especulação imobiliária dos Minha Casa Minha Vida, com a ocupação desenfreada do adensamento e da verticalização. Enquanto às vezes um empreendimento de 1.500, 2.000, 3.000 apartamentos é aprovado, Silvio, em 6 meses, um loteamento de baixíssimo adensamento, com reservas, com áreas, levando benefício para todo o entorno que a prefeitura não cuida direito, essa é a verdade. Leva às vezes 4, 5 anos para aprovar. E hoje, com a pandemia, gente, está provado que as pessoas querem morar em locais mais salubres, mais saudáveis, em harmonia com a natureza. Né? Olha como é que o tempo vai se encarregando, né, Silvio? Não que a gente deseje isso, né? Não. Mas a concentração desmedida no núcleo da cidade, ela é insalubre. Para vocês terem uma ideia, o maior foco de dengue, muito antes do Covid, em Juiz de Fora, é na esquina da Itamar Franco com a Pato Café. Aonde você tem fragmentos de mata, você não tem. Mas o que é isso? É simplesmente a falta de cuidado da ocupação urbana em harmonia com o meio ambiente. Verdade. Com o urbanismo de qualidade. Não é, senhor? Então o que a gente percebe é que a cidade vem sendo maltratada. E quando a gente observa outras cidades, porque nós estamos olhando para a gente de fora, mas estamos olhando para as cidades que dão certo. Claro. É claro, não é que o outro jardim é mais bonito, Não. mas nós temos que ver o que estão fazendo de certo. E isso vale, voltando ao ponto, para o Covid. Claro. O que fizeram de certo em outras cidades que poderia ter sido feito em Juiz de Fora sem os prejuízos advindos, além da administração que já era muito ruim, né? O que aconteceu de pior por não ter adotado protocolos corretos, por exemplo, entendeu? Porque o que eles falavam? Fique em casa para dar tempo do governo poder preparar as instalações, preparar respiradores, preparar... E o que aconteceu? O maior superfaturamento da história do país. Não se fala só de Juiz de Fora, não. Em todo o país é um absurdo. Eu acho que isso aí tinha que ser crime hediondo, Eduardo. Sim. Sem progressão de pena, sem nada. É criminoso. Você comprar álcool, eu tenho um orçamento de uma indústria aqui, de Juiz de Fora, R$12. O cara me paga R$30 numa empresa fantasma. Ô Silvio, que além de... Não dá, é irreal, é desumano. Ô Silvio, que além de a gente pregar, a gente propor soluções, elas têm que ser transparentes, de fato, e não usar isso como uma peça de propaganda política e tudo mais, igual usaram aí no passado recente, não é isso? Sim. Você vê bem, a Câmara, pelo que eu sei de você, que é você que pesquisou isso, né, a gente conversa muito, ela não prestou conta de nada do início do ano passado para cá, prestou? Desde janeiro não publica nenhuma prestação de conta dos vereadores. E a última que eu vi agora, Eduardo, é uma licitação, é uma tomada de preço para compra de frutas. Tá brincando, é mesmo? 380 abacaxi, 90 quilos de pera, 110 caixas de caqui. Quer dizer, essa é a função de um vereador? Então, por isso que eu questiono, eu falo, e eu tenho qualquer prova eu tenho. Agora, incrível, Eduardo, nunca a imprensa me procurou. E ela não fala nada a respeito dessas coisas? Nada? Nada. Nós temos um silêncio aqui, infelizmente, é uma corporação que nós temos em Juiz de Fora, que estão dilapidando com a cidade. Essa é a realidade. Eu já falei, nós não temos... Sabe por quê, Eduardo?
Nós não temos medo. Quem tem a verdade não precisa de medo. Eu falo e comprovo. E a omissão é o medo. A omissão em Juiz de Fora hoje, ela é criminosa. Eu já chamei. Quando não há participação efetiva. Sim, né? Eu já convidei ao prefeito para qualquer horário. Quando ele me ligou, a secretária dele me ligou. Vem tomar um café comigo. Vem tomar um café. O senhor prefeito está chamando para você tomar um café com ele. Eu falei, não, eu não tomo café em gabinete. Se você quiser tomar comigo lá na Câmara, nós vamos. Marca o dia e hora e conversa com ele. Na frente do povo. Porque Juiz de Fora não pode continuar da maneira que está. É isso que eu falo. Porque quando eu vejo uma pessoa pedindo, implorando uma vaga hospitalar, e não tem o recurso para essa vaga hospitalar, é um dinheiro que está sendo saqueado, que está fazendo falta para essa área de saúde. Que a colonoscopia, Eduardo, são 50, a prefeitura autoriza 50 exames por mês. Quer dizer, se tem hoje 3.000 pessoas na fila, são 5 anos de espera para um exame que detecta tumor, detecta sangramento, detecta câncer. A pessoa vai esperar 5 anos. Então, essa é a situação de Juiz de Fora hoje. E é importante que se diga, senhor, que dentro do conjunto da sociedade, você tem aquela parcela que pode pagar um plano de saúde. Você tem aquela parcela que, se tiver algum problema, ela vai ter a sua internação e tudo mais, né? Mesmo agora em tempo de Covid. Agora, nós temos que ver que a desigualdade de Juiz de Fora aumentou muito. E essas questões que o Silvio está colocando aqui, digamos que a ponta do iceberg do problema da saúde. Ele está usando isso realmente como um exemplo do absurdo. Sem falar de uma série de outras coisas, de outras comorbidades, de outras doenças seríssimas, né? E o que quer dizer isso? Como está essa população simples que não tem acesso a um plano de saúde, sendo que o SUS em Juiz de Fora não tem funcionado? Ele está um gargalo. Há pouco tempo atrás o Silvio, eu ouvi ele fazendo uma live com a ouvidora da saúde, e ela falou, porque não tem nenhum tipo de vínculo partidário ou político, e falou com todas as letras do problema seríssimo que é o sistema de saúde da cidade. Então, é claro, nós gostaríamos de estar aqui falando, olha, a cidade está maravilhosa, a economia está de vento em popa, nós não temos mais problemas de Covid, né? A cidade está linda, é um exemplo, a nossa autoestima está um espetáculo, mas nós não temos como falar isso enquanto nós não identificarmos o que nos... Igual, eu sou casado com a médica, eu sou filho de médico, minha família, irmã, sobrinho são médicos, então a gente fala de saúde praticamente todos os dias. Como que você vai pedir uma pessoa que prospere, que desenvolva na vida, se ela não tem o essencial, que é a saúde? Básico. E se ela tiver um problema de saúde, ela não tem como recorrer. Então nós não podemos não deixar de ter sensibilidade, porque de repente nós, que às vezes temos uma certa condição econômica, e simplesmente a gente verificar que a nossa cidade está sendo injusta, que a nossa cidade está sendo desumana, que os recursos das nossas contribuições, dos nossos impostos, não estão tendo o destino correto. A gente vê a Câmara omissa, eu não sou de citar nomes, a gente vê um executivo inoperante, negligente, não é de hoje. Eduardo. Olha só, queria só concluir que a gente não pode perder a sensibilidade por às vezes termos uma condição estável econômica sem olhar pelo nosso povo, sem ajudar o nosso povo. É por isso que nós estamos nessa luta, nessa missão. As pessoas às vezes me perguntam, nós estamos caminhando para o final, senhor. Eu vou te dar a palavra já. As pessoas me perguntam, inclusive da minha família, o que você está fazendo, Eduardo? Você chegou a um ponto da sua vida, você já trabalhou muito.
que você está fazendo? Por que você está entrando nisso? É pesado. É um jogo pesado. Usam palavras às vezes até mais fortes. Eu falo, mas e a minha consciência? Como é que fica se eu não ajudar? Se eu não der a minha contribuição? Eu não pretendo seguir carreira. A continuar com a pré-candidatura e oficializando, eu vou registrar. E se chegar à prefeitura, eu não vou sair para outro tipo de cargo, igual tem sido a prática dessa política antiga e indecente. Pessoal, da minha parte, eu queria agradecer muito. É um pouco de desabafo, vocês estão percebendo. Esperamos que nas próximas lives, que nós vamos fazer muitas outras, se Deus quiser, nós vamos estar falando das nossas propostas, que nós temos muitas, para todos os setores. Embora nós tenhamos falado alguma delas aqui hoje. Silvio, por gentileza. Eduardo, eu considero todo o nosso pleito uma missão. Missão espiritual, porque eu nunca, igual te falei, eu nunca pensei, nunca tive vontade de ser político. Porque realmente toda pessoa fala, você vai mexer em política? Não mexe não. Coisa suja. Mas, se eu vendo os problemas, ficar omisso, eu pergunto, qual o legado que eu vou deixar para as novas gerações? Hoje, os jovens que estão saindo de Juiz de Fora porque não tem emprego, formam, vão embora. Então, o meu intuito é de retribuir o que aos 65 anos Juiz de Fora me ofertou. Eu tive muita sorte na minha vida. Tive uma sorte enorme de estudar no colégio, onde o diretor do colégio era uma pessoa honrada, digna, educador nato, que deixou um grande legado para Juiz de Fora. Foi Fernando Paiva Matos. Então nós temos que fazer algo pela cidade. Nós não podemos passar aqui e não deixar nada. Eu agradeço a todos, agradeço a Eduardo pelo convite, e nós estamos aqui, vamos lutar sem medo, com honra e tudo para o Juiz de Fora. Boa noite.